ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Hoje vamos conhecer a vida intensa de Sérgio Sampaio, conhecido como o poeta do riso e da dor, um dos malditos da música brasileira. Um artista que viveu entre palcos instáveis, a parceria com Raul Seixas, a marginalização da indústria fonográfica e um renascimento só póstumo. Mas antes, o nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Pecatistus Roble Tempranillo, um tempranillo espanhol produzido na região de Castilla e León, que tem aromas de frutas vermelhas e negras com notas de baunilha. E essa belezinha está por menos de R$80 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O que pintar pintou, o que pintar pintou. Naquilo que pintar eu tô, minha nega, mesmo se a barra pesou. O que pintar pintou, o que pintar pintou. Naquilo que pintar eu tô, minha nega, mesmo se a barra pesou. Hoje é aquele dia que muita gente vai dizer: ah, já tinha ouvido. Sim, quase todo mundo já ouviu uma música de Sérgio Sampaio, mas poucos sabem que é dele. Então vamos botar o bloco na rua para todo mundo ligar o nome, a música, a pessoa. Sérgio nasceu em 13 de abril de 1947, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Filho de Raul Gonçalves Sampaio, que fabricava tamancos e era maestro amador, e de Maria de Lourdes Moraes, uma professora primária. Aliás, temos um episódio sobre um outro cachoeirense ilustre, Carlos Imperial. E tem um outro ainda mais famoso, mas esse manda recolher biografia, né? Se falar alguma coisa, já era. O rei. O rei. Seguindo, desde criança a música estava por toda parte. Partituras, instrumentos, serestras e rádios. Seu pai comandava bandas e ensaiava em casa, e isso moldou profundamente o menino Sérgio. Porém, a relação familiar não era tranquila. O pai, severo e muito disciplinador, não entendia o filho, o que gerava constantes atritos. Porém, essa relação ambígua foi posta em música mais tarde. Aos 16 anos, Sérgio viu o pai compor a marcha Cala a Boca, Zé Bedeu, que mais tarde ele mesmo gravaria em seu disco. Crescer em Cachoeiro significava ajudar na fábrica de tamancos e encarar uma realidade econômica precária, que refletia no jeito de Sérgio encarar a vida. Desde jovem, ele se viu mais confortável em rádio do que no chão da fábrica. Ele começou a trabalhar em emissoras locais, redigia textos, apresentava programas e fazia locuções. Foi durante esse período que ele aprendeu violão, com primos seresteiros, e desenvolveu uma sensibilidade musical fora do comum, não só para melodias, mas para a poesia das letras. Ele decide então largar Cachoeiro. No fim da década de 60, ele pega o violão, algumas roupas e vai para o Rio de Janeiro. Ele começou a trabalhar em rádio, mas sempre no perrengue. Despedido da Rádio Continental em fevereiro de 1970, Sérgio Sampaio ficou livre para se dedicar exclusivamente à música, mas passou por sérias dificuldades financeiras, sendo despejado e chegando a passar fome e tendo que dormir em bancos de praças ou de favor em casa de amigos. Mais tarde, conseguiu uma vaga na Casa do Estudante Universitário, uma ocupação repleta de universitários e ativistas de esquerda, mas deixou o local temendo ter problemas com a repressão da ditadura militar. Ele não estava na universidade. Não estava. No fim de 1970, Sérgio Sampaio foi morar com o irmão, Dedé Caiano, e passava os dias procurando formas de iniciar sua carreira artística. Assim, frequentando rodas de compositores novatos, Sérgio conheceu Odibar, parceiro do cantor pernambucano Paulo Diniz, que fez um dos grandes sucessos daquele ano, Quero Voltar para Bahia. Aliás, temos um episódio sobre Paulo Diniz. Ao ver a habilidade de Sampaio no violão, ele convida-o para acompanhá-lo em um teste na gravadora CBS. Ao chegarem na gravadora, foram recebidos por Raul Seixas, então produtor da gravadora. Ele recebe ambos e pede para que Odibar apresente suas músicas. Ele não gostou muito das composições de Odibar e Sérgio pediu uma oportunidade para mostrar uma composição e encantou Raul, que enxergou em Sérgio uma força visceral, uma autenticidade crua que muito o atraía. Isso gerou, em janeiro de 71, o compacto Coco Verde e Ana Juan, produzida por Raul, com arranjos de Ian Guest e contando com os músicos de Renato e seus Blue Caps, além do irmão nos backing vocals. Catapultada pelas conexões de Sampaio nas rádios devido ao seu trabalho anterior como locutor, o lado A tornaria-se um moderado sucesso naquele ano. Vamos ouvir aqui um trechinho de Coco Verde. Fim do século
da espera e da comunicação. Eu me ligo é numa rede e num pé de coco verde. Eu me amarro é na Tereza, minha amiga irmã. Então, Raul conta para Sérgio dos seus planos de lançar um álbum conceitual nos moldes de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. A parceria deles deu origem em 1971 a um álbum coletivo ousado. Sociedade da Grão Óleo Cavenista apresenta a Sessão das 10, junto com Miriam Batucada e Ed Starr. Já ouviu esse disco, Camila? Nunca ouvi. Preciso ouvir. Esse disco misturava rock, baião, psicodelia, samba, uma salada sonora nada convencional, algo que a gravadora CBS nunca soube muito bem como digerir. Há relatos de boicote e desinteresse por parte da gravadora, justamente porque o projeto não se encaixava nos padrões da época. Recolhido cerca de 2 meses após o seu lançamento, o disco não teve tempo de ter vendagens expressivas ou de receber muitas críticas da mídia especializada. Você ouviu esse disco? Já ouvi há muito tempo, precisava ouvir de novo. Em 1972, Sérgio se inscreve no Festival Internacional da Canção, o FIC. A música Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. A canção era lenta, carregada de simbolismo e seu refrão se tornaria uma frase emblemática. Eu quero é botar meu bloco na rua. A letra traz uma sensação de inconformismo, de desejo de romper com o que o sufoca. Apesar de não ter vencido o festival, o compacto da música vendeu cerca de 500 mil cópias. Um sucesso estrondoso para um artista até então marginalizado. Vamos ouvir um trechinho? Com o Ney? Sem Ney. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é botar. E aí, Camila, você gosta dessa música? Eu comecei a gostar mais, eu tinha um certo bode dela. Eu tenho uma certa obsessão com essa música. Porque tocava muito aqui em casa. Tipo, porque meu marido gosta muito dessa música. E aí começou a me dar um bode dela, eu não aguentava mais ouvir o cara cantando que ia botar o bloco na rua. Mas agora já passou um pouco. Acho que você parou de ouvir tanto e voltei a gostar dela. No ano seguinte, em 1973, mesmo com tuberculose, ele lança seu primeiro álbum solo com o mesmo nome da música. Produzido por Raul Seixas, com arranjos assinados por músicas como Wilson das Neves, Ivan Conte e Alex Malheiros, o álbum é uma mistura musical rica. Samba, blues, marchinha, chorinho, bolero e rock. E todas as faixas são compostas por Sérgio, exceto Cala a Boca, Zé Bedeu, composição de seu pai. Vamos ouvir um trechinho? Sim, sim. Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Quando está desesperada, fala pra chuchu. E quando abre a matraca, logo vem o sururu. Mas, apesar da qualidade musical, o LP foi um fiasco, vendeu só 5 mil cópias. O público, em parte, esperava mais do bloco, e esse disco revelava alguém mais íntimo, mais introspectivo. O próprio Sérgio colaborou com esse fiasco comercial ao descumprir compromissos de divulgação do seu trabalho em programas de rádio e TV. Incapaz de lidar com o sucesso e o reconhecimento do público, Sérgio tornava-se cada vez mais desconfiado e arredio, além de abusar do consumo de álcool e drogas. Esse tipo de comportamento associaria a Sérgio, nos anos seguintes, uma imagem de artista temperamental, irresponsável e autodestrutivo. O estigma de maldito tornou-se uma consequência desse comportamento desregrado, mas também das constantes cobranças da crítica, da má reputação adquirida com produtores e executivos na indústria fonográfica. Ele não sabia lidar com a fama, basicamente, Nem um pouco. né? Não tinha a menor estrutura. E no momento em que Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua estava no auge do sucesso, o Capixaba foi um dos artistas convidados a participar do espetáculo musical Fono 73, uma série de shows com grandes nomes da música popular como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben, Gal Costa, Nara Leão, entre outros. Contudo, não fez o menor esforço no sentido de cativar, durante sua apresentação, a imensa plateia que lotava o Anhembi em São Paulo, saindo de cena menos aplaudido do que fora ao entrar no palco. E depois de uma apresentação no Teatro Opinião, no Rio, ele abandonou o palco sem nenhum motivo aparente. Em outubro daquele ano, na noite do Troféu Imprensa, promovido pelo programa Silvio Santos, da Rede Globo,
Sérgio, que vestia uma peça de pijama sob um casaco surrado, desdenhou do prêmio de revelação de 72 que lhe era entregue. Em paralelo, sua vida pessoal passou a ser investigada pelos órgãos de repressão. Suas letras eram constantemente censuradas, sob a alegação de que guardavam mensagens ocultas, e chegou a ter a casa invadida por militares. Ele era uma pessoa chata também. Chataço. Mesmo assim, ele não parou de compor. Com a produção de Roberto Menescal, a Philips Phonogram lançou em janeiro de 74 o compacto Meu Pobre Blues, uma composição em que Sérgio contraditoriamente reverenciava e criticava o ídolo Roberto Carlos. Vamos ouvir? Eu adoro gente que reverencia e critica ao mesmo tempo Roberto Carlos. Meu amigo, dia eu ouvi maravilhado no radinho do meu vizinho seu rockzinho antigo. Foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar. Todo povo brasileiro nunca mais deixou de dançar. E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar mostrar meu blues pra você cantar. Foi inútil. Nesse momento, a relação do artista com a gravadora estava estremecida. Além da intensa pressão por ter investido pesado na carreira do capixaba, produtores e executivos da companhia não suportavam o estrelismo exacerbado com seus constantes atrasos, exigências e bebedeiras. Quando esteve em São Paulo para apresentar A Última Esperança, canção inspirada no incêndio do edifício Joelma, Sérgio provocou grande incômodo na plateia ao brincar com a tragédia. A gente já contou essa história aqui. Também. Não do Sérgio, mas do Joelma. Do Joelma. Pouco depois, Sérgio foi passando um tempo em Cachoeira de Itapemirim e se envolveu num acidente automobilístico. Seu Ford Corcel que dirigia colidiu com a traseira de um caminhão em uma aparente tentativa de suicídio, mas o compositor acabou saindo ileso. Vamos ouvir aí A Última Esperança. Você que tá em casa, um conselho vou dar. Abra a janela, arrebente o portão. Mas não dá um momento sem ninguém esperar. O fogo pode pegar e nem bombeiro pode apagar. E é proibido fumar. Em 1974, ele se casa com Maria Verônica Martins numa cerimônia hippie e logo no começo de 75 assina com a Continental. Em 76 ele lançou o álbum Tem Que Acontecer, um trabalho mais maduro com letras profundas sobre desajuste, solidão e envelhecimento, como Velho Bandido, e até Horror, filme de terror. Mas a gravadora investiu pouco e o disco ficou em grande parte no limbo. Em consequência, grandes casas de show no Rio e em São Paulo recusaram-se a trabalhar com o compositor, que teve de se apresentar em pequenos espaços alternativos. Vamos ouvir aí Velho Bandido, baita música. Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso, sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido que já tudo está perdido neste céu de zinco. Eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante. Descobri que a velha harpa já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo. Em março de 1977, a Continental lançou um compacto Ninguém Vive Por Mim e História de um Boêmio, um abraço em Nelson Gonçalves. Com um lado A bastante executado nas rádios, a gravadora conseguiu agendar a gravação de um videoclipe para o programa do Fantástico da Rede Globo. Contudo, a emissora cancelou o compromisso pouco antes das filmagens. Para piorar, 3 meses depois, a Continental suspendeu o projeto de um novo LP, cujas gravações estavam previstas para a segunda metade do ano, e rescindiu o contrato com Sérgio. Ele também se divorciou de Verônica e em seguida mergulhou novamente em uma profunda crise. Parou de compor e tocar, faltava compromissos e bebia excessivamente. Ele começou a apresentar os primeiros sinais de pancreatite e por volta de 78 ficou perto da morte quando foi encontrado por Sérgio Natureza, sozinho e agonizante no chão de sua casa. Levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, do Rio, ficou internado na unidade de terapia intensiva, mas conseguiu se recuperar. Após isso, se recolheu, fazendo apenas pequenos shows e foi caindo no esquecimento do público.
E quando ele não se apresentava ali, vivia rodeado de amigos em mesas de bar. Numa dessas ocasiões, ele conheceu Angela Breitschaft e os dois começaram a se relacionar. Com a ajuda da nova namorada, Sérgio reencontrou um novo rumo na carreira. Chegou aos anos 80 e convencido por amigos do meio musical e financiado pela família da agora então esposa Angela, ele conseguiu lançar o disco independente Sinceramente em 1982, com um tom quase confessionário, mais seco, desnudo. O disco contou com a participação de Luiz Melodia na faixa Doce Melodia. Vamos ouvir? Sim. Luiz Melodia, melhores dias virão, negão. Luiz Melodia, melhores dias virão. É só não botar a viola no saco, joga fora o guardanapo, vem comer com a mão. É só não botar a viola no saco, joga fora o guardanapo, vem comer com a mão. Menino puro, Deus me livre, desconjuro, dei um banho no futuro, jogou fora sua velha assombração, tirou de... Sem divulgação, o LP foi um novo fracasso comercial na carreira do compositor. Boa parte das 4.000 cópias do disco ficaram encalhadas no apartamento de Angela. E se por um tempo conseguia sobreviver de cachês recebidos de shows e apresentações de pequeno porte e dos ganhos obtidos com direito autoral, os anos seguintes as apresentações foram diminuindo de tal forma que Sérgio chegou a ficar 5 anos sem se apresentar em nenhuma casa do Rio ou de São Paulo. Ainda que mantivesse uma rotina de composições, apenas Angela e seus amigos mais íntimos tinham conhecimento do material. O nascimento do filho João, em 1983, representou um momento de alegria, mas os problemas com o alcoolismo se agravaram e ajudaram a colocar o fim no segundo casamento. Nossa, que vida... Não, o cara era um lixo. Então, que vida desse homem, né? Com graves problemas financeiros e sem ter onde morar, vivia de favor na casa de amigos, onde passava o dia todo dormindo e depois atravessava a noite bebendo, tocando violão e cantando. Sem condições de se manter por mais tempo nessa situação, teve de ir para Cachoeira do Itapemirim passar um período com a família em 86. Ninguém mais aguentava o cara. Não, todo mundo tchau, tchau. Ele retornou ao Rio no ano seguinte, onde conseguiu se apresentar em um bar na Barra da Tijuca e ficar hospedado na casa de amigos. Engatou um novo relacionamento com uma moça chamada Cristina, mudando-se para a casa dela em Vila Isabel. Foge, Cristina, foge. Em 88, ele dividiu o palco com Jardim Macalé para uma bem-sucedida temporada de shows no Teatro da Funarte. Mas logo a rotina de insucessos retornou. Solteiro outra vez, foi forçado a deixar o Rio e voltar para sua terra natal, experimentando uma fase muito difícil. Além dos problemas com a bebida, a morte da mãe, no ano seguinte, deixou ainda mais abalado. Foi então que contou com a ajuda do amigo Xangai, que é músico também, e o convidou para fazer uma temporada de shows na Bahia em 1990. A boa recepção do público animou o compositor capixaba. Ademais, ele também conheceu Regina Pedreira, com quem iniciaria um relacionamento. Ela se tornou sua produtora e ele teve um relativo sucesso no Nordeste. Mas isso durou pouco. Ele se separou de Regina e, em seguida, foi morar com um amigo. Ele começou a preparar um novo disco. Ele chegou a registrar em gravação amadora uma seleção para esse disco, que seria lançado pelo selo Baratos Afins, que é uma loja de discos em São Paulo. Em 1994, a fim de realizar uma temporada de shows em Vitória, Sérgio hospedou-se na casa da irmã, Mara, onde se queixou de dores nas costas. De volta ao Rio, cumpriu mais alguns compromissos e passou o aniversário de 47 anos ao lado do filho João. Poucos dias depois, foi acometido por mais uma nova crise de pancreatite crônica causada pelo álcool, cigarro e má alimentação. Relutante em procurar ajuda médica, acabou sendo levado ao Hospital Quarto Centenário, em Santa Teresa, onde foi internado em estado grave e precisou usar balão de oxigênio. Com o organismo debilitado pelos anos de excesso, Sérgio Sampaio não resistiu à nova crise e faleceu em 15 de maio. Com 47 anos. 47 anos. Bebeu até morrer. Literalmente. Que loucura de vida. O cara não sabia lidar com a própria vida, né? Nem um pouco. Mas a história não termina aí. No começo dos anos 2000, seu legado começou a ganhar novo corpo. Zé Cabaleiro, Rodrigo Moreira e Charles Gavan se mobilizaram para resgatar gravações antigas, fitas caseiras, demos esquecidas. Desse esforço nasceu o álbum póstumo Cruel, lançado em 2006. O disco é cru, voz e violão em muitos momentos, imperfeições voluntárias, ressonância íntima daquilo que era Sérgio por dentro. Além disso, seu filho João Sampaio e outros admiradores organizaram um songbook, 244 páginas com letras, acordes, tablaturas e textos de reflexão, celebrando sua obra. Vamos ouvir aqui um trechinho de Roda Morta. Colônias de abutres colunáveis, gaviões bem sociáveis, vomitando entre os cristais, e as cristas desses galos de brinquedo, cuja covardia e medo dão ao sol um tom lilás.
Sérgio Sampaio é um maldito muito peculiar. Segundo os estudos, algumas de suas letras trazem sinais de paranoia, de medo social e de crítica velada à repressão. A forma como ele estruturava suas canções, a desconstrução poética, a ironia, a linguagem fragmentada, pode ser vista como uma espécie de resistência estética. Também é uma relação quase simbiótica entre Sérgio e o movimento tropicalista. Outra faceta fascinante. A crítica contemporânea nem sempre entendeu o disco inicial. A revista acadêmica Vozes afirma que o público esperava um álbum recheado de hits como Bloco, mas o que ouviram foi um trabalho confessional, denso e autossemântico. Algo muito além do que se podia imaginar em 73. E a crítica foi nessa balaio também. Esperava uma coisa mais pop e acabou vindo uma coisa mais intimista. Ou seja, ninguém entendeu nada daquele álbum em 73. Para encerrar, digo que Sérgio Sampaio foi um maldito, e talvez seja isso que o torna especial. Ele mostrou que a música pode ser um lugar de desordem, de dúvida e de alegria confusa. Mas ele levou uma vida de cão. E aí, Camila? Já conhecia a história do Sérgio Sampaio? Gosta dele? O que você achou? Não conhecia. Sinceramente, eu só conheço o meu bloco na rua mesmo. Eu não conheço o resto das músicas do Sérgio Sampaio, então eu não posso Ouça nem... um primeiro álbum do Bloco da Rua, é muito bom. Então, eu não posso nem dizer se eu gosto ou se eu não gosto, porque eu só conheço uma música. E eu achei ele uma pessoa complicada, com problemas sérios. Pessoa horrível. Assim. Não achei horrível. Ele, obviamente, ele... O bebê dele não devia ser uma pessoa muito legal. Ele não se ajudou, mas assim... Eu acho que ele tinha problemas sociais mesmo de viver em sociedade. O álcool só piorou tudo. E aí, com a doença do alcoolismo, tudo fica ainda pior, né? Mas... Eu acho muito triste que o Brasil tem excelentes músicos, cantores... Principalmente dessa época ali, anos 60, 70, que não atingiram um grau de estrelato tão alto, mas eles praticamente se autodestruíram, né? Deixaram, 2 discos excelentes e depois você descobre que nos anos 80 os caras beberam até morrer, né? É que precisa ter muita estrutura, né? Pro sucesso e pro insucesso também. As pessoas não têm tanta estrutura assim, principalmente artistas, né? Que são mais sensíveis, de certa maneira. Acho que é um pouco isso. E agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim. Quase que eu fui pro buraco, por pouco não fui morar no porão. Dancei, mas não sei não, tive cuidado de ter os pés quase sempre no chão e a cabeça voando, como se voa na imaginação, longe do resto do bando, mas sempre perto do meu coração. Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser botar o bloco na rua e quiser contar pra gente, como faz? Só se botar pra quebrar. Olha aí, botar pra gemer? Botar pra gemer. Eu quero, pra mandar recado pra gente, tem que mandar mensagem pra contato@muitopior.com.br, ou pode mandar mensagem no YouTube ou no Spotify, ou também nas nossas redes sociais, o Instagram, o X e o Facebook. E se a gente quiser colocar o Pix na rua, como faz? Aí a gente tem o nome do Pix. O nome do Pix é contato@muitopior.com.br. E a gente também tem que agradecer aos nossos rochosos da semana, que foram Douglas Query e o Leonardo Borges Nunes. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. Nossos rochosos premium. Agora, no Spotify, a gente teve no episódio das Ilhas das Cobras, a Tânia Alexandre falando: não sabia da dualidade das ilhas. Dito isso, detesto cobras. Acho que poucas pessoas gostam de cobras. O Giancarlo falou: olá, piores, tudo ok? Por aqui na paz. Esse episódio me lembrou da minha querida babushka vovó Olga. Ela chegou da Rússia ainda criança, então sua pátria sempre foi o Brasil. E ela sabia muito da nossa história. Eu me deliciava ouvindo as histórias. Uma amiga dela tinha apartamento em Cibratel, em Itanhaém. Ao longe eu via a Ilha das Cobras e dizia a ela que queria conhecer. E ela me contou toda a história da ilha. Adorei o episódio, me trouxe lindas lembranças. Espero que estejam bem. Abraços do Giancarlo. Giancarlo, você foi lá conhecer Parente e Serpente?
Não, né? O nosso querido, rochoso Douglas Chieri mandou episódio divertido, leve e educativo. Já sei que semana que vem provavelmente um socão no estômago. Não, eu acho que o Sérgio Sampaio não é bem um socão no estômago, só se você pensar que ele desperdiçou bastante a vida. Soco no pâncreas. Boa. A nossa querida Helenada Stein Leitão falou, leve? Tem aquele medo ancestral e bíblico contra cobras. As que rastejam e são classificadas como répteis ofídeos. Das outras cobras tem um asco e nojo, como diria Ulisses. Ah, a outra ilha. No episódio de Vigário Geral, o nosso querido Marcionato falou, não sei se você já tem um episódio sobre o Jim Jones, mas temos lá na Trilha do Terror, contando as loucuras dele. Sim. E está como o pastor do demônio. Temos sim. Temos. Mas acho que deve ser complementar. Imagino que o dele deve ter ido pra falar sobre a Guiana. Eu foquei muito na história no Brasil. No episódio do Adib Shishakli, o Tiflin Necro falou, perdão pela palavra, mas uma merda dessa que autorizou a morte dos civis e ainda tem alguém que gosta, curte e simpatiza? Vocês são tão merdas quanto ele, inclusive fãs de Canalhas BR e sobrinhos de Canalha BR que vêm chorar em comentário. Um bosta como o tio. Temos o sobrinho de Canalha BR chorando sim. Sempre tá lá. É o maior chorão. Já no YouTube, no episódio do Vigário Geral, o Nélio RG falou, daquela vez a sociedade condenou o ato, agora aplaudiu. Parece que estamos regredindo. Estamos. Já o nosso querido Charles de Castro falou, salve pessoal, seria possível um episódio sobre a história do movimento negro brasileiro? Forte abraço. Não é bem sobre o movimento negro brasileiro, mas estou preparando algo que envolve também o movimento negro. E o episódio da próxima semana é um pedido seu, Charles de Castro. Já no episódio da Ilha das Cobras, o Nélio RG falou, uma cheia de jararacas e outra cheia de milicos. A primeira é bem mais segura. Concordo plenamente. Principalmente esses caras da Marinha. Eu tenho um pouco de medo dos caras da Marinha. Já no Instagram, a gente teve aqui um comentário da nossa querida Gisele Rumin, no episódio de Vigário Geral. Olá, casal. Episódio horrível da nossa história. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E mais nada. O Instagram foi um fiasco essa semana. Ninguém falou nada. Nada. Cri. Mas algumas pessoas deixaram aquele joinha esperto. A nossa querida Kelfinha com K, o Ricardo Cravos, o Vinícius MT, o Peno Vaz, o Evaldo Novellini, a Cefeu Souza, pela base, Naná PJ, o nosso Master Anderson Rocha, o primeiro de seu nome, o Lucas Carmalta, e foram esses. E além do que, eu tenho que deixar meu salve pro querido Cláudio Schubert, no X, Olímpico de Jesus, e Renato Alves lá no Facebook. Obrigada, gente, vocês são os amores. E não se esqueçam, contato@muitopior.com.br para um Pixis esperto. Maroto. É isso? É isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.